Sabia que o Jason Newsted, do Metallica, começou tocando guitarra na igreja e tocou saxofone na escola, começou a tocar baixo super inspirado no Gene Simmons do Kiss e mais tarde virou o baixista do Metallica e também protagonista do maior caso de bullying da história da música. Hoje, Jason Newsted, no Cada Caso, um Caos. Jason Kirst Newsted nasceu no dia 4 de março de 63 nos Estados Unidos. Foi criado no meio do mato ali, morava com os pais, com os irmãos numa fazenda, no meio dos bichos tudo ali. Os progenitores eram da classe trabalhadora e sempre falava para ele não esperar, age, vai lá e faz. E ele fez mesmo. Desde cedo aprendeu a se virar e criava um monte de coelho e de galinha para depois vender e fazer o dinheirinho ali. Como veio de uma criação cristã, estava todo domingo na missa e aproveitava o ensejo para vender os bichos tudo por lá. Foi na igreja que ele teve o primeiro contato com a música e aos 9 anos começou então a tocar guitarra na banda da diocese. Mais tarde migrou para o sax quando entrou para a banda marcial da escola. E foi aí que tudo mudou, né? Um dia, o batera dessa banda levou para a escola o sensacional Dressed to Kill, do Kiss, e aí o Jason pirou no visual, no som, um pacote completo. Quando fez 14 anos, pediu de aniversário pro pai um baixo, porque ele queria ser o Gene Simmons, que também tá por aqui, aliás. Mas não foi daí que chegou o seu interesse pelos graves. Na real, o soul veio bem antes do rock. Ele cresceu ouvindo os clássicos da Motown e o primeiro disco que ele pirou, assim, de cabo a rabo, que ele deschavou, foi do Jackson 5 ali. Isso, claro, antes de ficar completamente viciado ali no Sabá, Bloody Sabbath, né? Inclusive tem o episódio do Ozzy bem legal por aqui também. Começou então a se dedicar ao baixo e foi aprendendo a tocar de palheta igual que nem o Gene Simmons. E geral encheu o saco dele por causa disso, né? Naquelas de, baixista de verdade não usa palheta, blá, blá, blá. O que pra ele não fazia o menor sentido, né? Ele pensava, Paul McCartney tocava de palheta, Sting tocando de palheta, o Lemmy do Motorhead também na palhetada. Por que eu não podia? 3 meses antes de se formar no ensino médio, ele mandou um abraço, então, para a escola. Entrou numa banda chamada Gangster, não vingou, acabou fazendo uns bicos de garçom. Um dia, ele colou na loja de discos ali e viu um anúncio de uma banda que tinha uma pegada ali do Rush, do Iron, e sem esforço conseguiu a vaga ali de baixista. Essa banda ainda não era o Metallica, era Flotsam and Jetsam, cujo nome foi inspirado no segundo livro do Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Começaram então a fazer o corre e logo estavam fazendo um barulho ali na cena, né? Em paralelo, como a gente viu no episódio anterior, que aliás está bem legal também, sobre o Cliff Burton, o Metallica estava passando pelo maior trauma da vida depois de perder precocemente o Cliff. Pouco depois, os caras então começaram a fazer uns testes para tentar achar um baixista novo. E no meio de 20 e tantos caras tava lá o Jason, e na hora do teste ele chegou ali com a listinha, deu pro Lars Doce Lars e falou, olha, eu sei tocar essas aí, bora. O Lars, bora. Os outros caras não tiveram a menor chance, foram aniquilados. O Jason, além de super disciplinado, tinha uma técnica, pegada absurdas. Ele apavorou ali no teste e 6 semanas depois da tragédia com o Cliff, o Metallica então voltava aos palcos com um novo baixista. E o Jason tava nas nuvens, né? Depois de todo esse corre, tava lá, ele fazendo parte da banda favorita, pensa nisso. O que ele não sabia é que ele ia virar, assim, a vítima número 1 do maior caso de bullying da história da música. Os caras do Metallica não sabiam como lidar ali com a morte do Cliff e acabaram descontando tudo no novato. Assim que entrou na banda, ele virou um alvo ambulante, assim, para toda a zoação, que ia desde umas brincadeirinhas, a turma do fundão, da Quinta D, até humilhações, assim, hardcore, sabe? Em 86, numa entrevista, ele disse que esse bullying não vinha só dos caras da banda, era geral ali, todos, né? Equipe, hold, produção, enfim, geral apavorava ele o tempo todo. Então ele disse, assim, que no começo foi bem difícil e as coisas pareciam que estavam melhorando. Mas não estava. Pouco depois lançaram, né, o fenomenal Injustice for All, né, de 1988, e o Jason simplesmente foi apagado na mix final do disco. E não foi sem querer, não. Foi ali a mando do Lars e do James, que disse que as linhas de baixo estavam embolando com a guitarra base e tal. Anos depois foi lançado na internet aqui o Injustice for Jason, que você acha fácil aí no YouTube. Valorizando o baixista total e provando que esse papinho do James aí era migué mesmo. O Jason disse que na época ficou muito pistola, porque tinha certeza que tinha feito um trabalho fodaralho e os caras não validaram. O fato é que sem o Jason, o Metallica
não teria se tornado o que se tornou. O cara era um verdadeiro animal, né, em cima do palco, com uma presença absurda. Isso fora toda a pegada nas palhetadas e, claro, na voz, no visual, né? Os backings berrados do Jason marcaram a fase dele ali nos 90 e ele até chegou a assumir total o microfone no meio dos 2000, quando o James ficou zoado. Mesmo sendo subtraído pelo resto da banda, era nítido que o Jason dava ali 200% de si em todas as gigs. Depois de 15 anos, o Jason anunciou em janeiro de 2001 que estava deixando a maior banda de metal do mundo ali. Num comunicado oficial, ele disse que estava saindo por motivos pessoais e pelos danos físicos que sofreu nesse meio tempo. Só pra você ter uma noção, assim, né? Todos esses anos aí de bateção das cabelas renderam para ele 3 cirurgias nos ombros, uma no pescoço, igual que nem o Tom Araya, que também tá por aqui, né, do Slayer. Bom, isso acabou desencadeando nele um vício em analgésicos que ele só superou com a ajuda da esposa dele, a Nicole, que nunca arredou o pé ali do lado do marido. Mas não foi só isso não, o Jason conta que não importa o quanto ele trabalhasse pela banda, ainda tinha muita falta de respeito. E ele não falava só do bullying não, mas a falta de respeito geral, a falta de consideração pelas contribuições, por tudo ali. Como ele não tinha nenhuma voz no Metallica, ele resolveu, então, levar sua criatividade para um projeto chamado Echo Brain, mas foi vetado. O James disse que quando alguém faz um projeto paralelo, isso acaba enfraquecendo Metallica, então não pode. O Lars mesmo disse que, em retrospecto ali, ele nunca foi mesmo aceito na banda. Ele assume isso, né? E quando tentou ir para outro lugar para satisfazer as necessidades criativas, né? Fazer esse projeto paralelo, latiram na cara dele. Então, pelo menos o Lars admite isso, né? Já o James disse que percebeu o que fizeram quando começaram a trabalhar nas músicas do Saint Anger e viram a falta que ele fazia. Nessas, percebeu como eles precisavam melhorar também como seres humanos e deixar todo esse ego de lado aí, frase do James. Desde então, o Jason fez muita coisa. Além do Echo Brain, tocou com o Voivod, com Kyuss, Sepultura, Machine Head, também com Ozzy, assumindo o posto que era do Robert Trujillo, que veio assumir seu posto no Metallica, veja só você. Isso tudo além do projeto solo, que leva o nome dele, o Newsted. Hoje, ele está completamente sossegado, faz seu som, pinta seus quadros ali junto da esposa e, por incrível que pareça, ainda continua amigo dos caras do Metallica, tanto que estava lá nos shows de comemoração dos 30 anos de banda e também quando entraram pro Hall of Fame, né? Então eles todos ali se transformaram e até hoje não deixa, assim, o Jason não deixa que ninguém fale mal do Metallica na frente dele. Ele fala, se você conseguir montar uma banda que pode ser maior do que esses caras são, tocando esse tipo de música, aí você me fala. Se não, fecha a boca. Bom saber que, apesar de tudo que ele passou, eles conseguiram se acertar e hoje estão, então, numa boa, né? Então, um grande viva ao esmurrador máximo das 4 cordas, Jason Newsted. Para falar sobre, vamos ver o psicólogo junguiano em forma de carisma, Alexandre Vatti. Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso Caos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Jason Newsted. Olha só a responsabilidade desse cara em assumir um posto que tinha sido do Cliff Burton. Então olha só, no episódio anterior a gente falou da singularidade e da genialidade do Cliff. Então não dá para substituir um cara desses, tá? Mas o Jason, ele tinha, segundo o Lars e o James, as competências para estar nesse posto. Beleza, os caras ouviram lá o Flotsam and Jetsam, que ele gravou inclusive só o primeiro álbum e tal dos caras. Aí você checa lá pra você ver, você vai entender por que os caras viram o Jason tocando e falaram, opa, esse cara tem ali as competências para estar nesse posto. Mas os caras falaram em várias entrevistas, inclusive o Jason fala, os caras iam me testar e me testavam o tempo todo. E o James e o Lars falavam, a gente fazia mesmo ali, ferrava ele e tal. Por quê? Para levar o cara aos limites, para ver se ele de fato era merecedor de estar naquele lugar. Aí a gente precisa aqui de tudo que a Luca falou, precisamos fazer uma reflexão muito séria. O quanto a gente está tolerando de abusos para estar numa banda, para estar numa empresa, num relacionamento. Será que de fato vale a pena?
O norte-americano tem essa coisa do pragmatismo, né? Da repetição que leva à excelência. Tudo bem, isso tudo é muito bom e é importante, a gente precisa olhar para isso. Mas a gente vai tolerando abusos, né? Em nome de algo que às vezes a gente não entende muito bem o que é. Às vezes a gente tem até uma grande resiliência, como a gente vê no caso do Jason, né? Era o cara, né, que tava lá primeiro dando autógrafo, a galera já saía fora, os outros caras, e ele ficava ali autografando, uma baita energia ali no palco, dava o sangue. Você assiste o Jason, você fala, caramba, ele tá com sangue nos olhos. Então você vê uma grande capacidade ali, né, de superar as adversidades e tal, sendo testado. O cara vai desenvolver lá um problema no pescoço seríssimo de benguiar, e aí o cara vai ficar viciado em analgésicos. Olha só, a gente não tem vários profissionais, né, que adoecem, tem burnout. O que é o burnout? É o esgotamento pelo trabalho. A gente não tem pessoas em empresas que sofrem bullying e aí que vem no consultório com problemas gravíssimos de ansiedade, de depressão. Então será que vale a pena? Porque aí o Jung vai ensinar pra gente o seguinte, olha só, o oposto do amor, é o Jung que fala isso, o oposto do amor não é o ódio, é o poder. Onde eu estabeleço relações de poder, eu não posso ter amor e vice-versa. E as relações que eram estabelecidas com o Jason eram relações de poder. Então eu digo o que você vai fazer, como você vai fazer e imponho limites para isso. A relação com o Cliff era uma relação de amor. O Cliff era um cara ali que guiava os caras. O Jason não, ele entrava nesse lugar de estar ali dominado, tinha um lugar específico, e aí vocês imaginam a situação que o cara passou para ele ficar, de fato, tanto tempo, com tanto sangue nos olhos, tolerando abusos. Vale a pena? Será que essa jornada, de fato, né, ela valeu a pena pro Jason? E aí depois ele sai da maneira como aconteceu tudo, né? Ele fez o projeto paralelo e tal, e aí o James foi lá e, né, passou ali o facão nele, né? Passou a foice. Então, a gente precisa se questionar em nome do que a gente está tolerando esses abusos? Em nome de um amor, enfim, dinheiro, de fama? Então, a gente precisa seriamente se questionar porque a gente está adoecendo, tomando antidepressivo, ansiolítico para permanecer nessas relações abusivas, tá? Então, vale aqui essa reflexão a partir da vida aí do Jason Newsted. Valeu, galera, um abraço! Demais, valeu Ale querido, sempre apavorando, e valeu demais aos nossos membros também, Juca Filho, Mana Mendonça, Eliette Bastos, José Inácio Horta Fischer, Ricardo Jalotto, Elaine Barbosa, Tom Miller, Saltução, Júlio César, Silva, Nunes, Costa Geral, vocês são demais. Semana que vem estamos de volta aqui no Cada Caso um Caos, aproveita, deixa também, me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!